Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então estamos ainda falando sobre o princípio do método. Estamos construindo alguns conceitos importantes, né? Para tentar entender como é que funciona o equipamento. Isso aí demora um pouco mesmo, né? Porque é bem chatinho a técnica. Vimos que o que está em jogo é o momento de precessão, que é esse movimento aqui dentro do próton, né? Então, cada próton de cada átomo de hidrogênio precessa randomicamente. Quando eu coloco um campo magnético, todo mundo se alinha com o campo, ou no mesmo sentido, ou no sentido contrário. Esse sentido contrário tem mais alta energia do que esse. Quando eu aplico uma onda eletromagnética que faz essa turma de cá saltar para de cá, né? Quando ele relaxa, ele emite uma onda eletromagnética, certo? Muito bem. Foi isso que a gente falou no último vídeo, né? Terminamos o vídeo falando a respeito disso. Agora, vamos colocar aqui um outro conceito. Vamos começar a abordar um outro aspecto importante, que é o conceito de número de ambientes químicos, para a gente conseguir entender o número de sinais, e o conceito de blindagem, né? Então, eu vou começar a trabalhar esses conceitos colocando uma fórmula muito interessante aqui para vocês, que é essa daqui, ó. B0, que a gente chama de campo efetivo, é igual a esse beta aplicado menos o beta local. Então, anota aí essa fórmula, que daqui a pouco a gente vai jogar ela lá na equação de Larmor, tá? Vamos dar nome aos bois, então. O que é esse beta que eu chamo de campo efetivo? É o campo magnético efetivamente sentido, olha lá, pela partícula. Ó, vou colocar até entre aspas, tá? Efetivamente sentido pela partícula, tá? O que é o campo aplicado? É o campo magnético que o equipamento aplica na partícula. E o que é o B local? É o campo magnético no entorno da partícula, né? Ao redor da partícula. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem essa fórmula. Tá? E aí, é claro, é só um exemplo bem simplesinho, que nada tem a ver com a realidade, para você entender a fórmula, né? E vou usar números absolutamente nada a ver com a realidade, só para você entender cada um desses termos da fórmula. Então, vamos lá, ó. Então, vamos supor que a gente tem aqui um próton, né? Um próton que precessa, né? Ele precessa lá né? Então, se ele precessa e ele rotaciona, ele tem um campo magnético, né? Então, e ele precessa assim, tudo mais. Aí eu apliquei um campo magnético de 10 teslas. Então, o campo aplicado foi de 10 teslas. Tá? 10 teslas é o campo aplicado, ó. Então,
apliquei um campo magnético, ó, o equipamento está aplicando um campo magnético de 10 teslas. 10 teslas. Certo? Esse é o campo magnético aplicado pelo equipamento. Agora, o que acontece, gente? A partícula que eu estou observando, que é o meu objeto de estudo, que é o próton lá dentro do hidrogênio, ela vai sentir 10 teslas? Não. Por que não? Porque se você olhar ao redor dela, ou seja, se você olhar o ambiente químico em que ela está inserida, né? Então, tem elétron aqui, tem outros prótons, tem outros elétrons, né? Então, tem elétron para lá, elétron para cá, né? Então, porque o átomo de hidrogênio ele não está isolado, ele está inserido dentro de um contexto químico, né? Então, ele está dentro de um contexto químico. Então, cada uma dessas partículas vai gerar um campinho magnético em torno da partícula que eu estou observando, né? Que eu chamo de campo magnético local, né? Então, cada próton de cada átomo de hidrogênio está inserido dentro de um ambiente químico diferente. Existe vamos dizer assim, uma blindagem em torno de cada próton, né? Então, existe um ambiente. Vou dar um exemplo, vai. Se eu pego essa molécula aqui, ó, um CH3, e aí um CH2 ligado com um átomo de flúor, tá? Então, a gente vai analisar esse próton que está aqui, ó. Em torno desse próton existem elétrons, né? Só que o que acontece? Como esse flúor que está aqui, ele está bem próximo desse próton, o que acontece? O elétron que era para estar aqui bem próximo do próton, ele fica meio, né? Existe aquele efeito indutivo, né? Como é um átomo extremamente eletronegativo, né? O elétron que era para estar aqui bem próximo do núcleo, ele fica um pouco deslocado para lá, por conta da eletronegatividade do flúor. Então, existe o efeito de desblindar o próton. Então, o elétron que era para estar aqui pertinho, rodopiando em torno dele, ele fica um pouco deslocado em relação ao flúor. Já quando a gente olha, por exemplo, para o próton que está aqui, ó, um pouco mais longe do flúor, né? Esse efeito de desblindar do campo magnético local, ele é menor, né? Então, o elétron ele fica de fato aqui mais próximo do próton, né? Gerando um campo magnético local muito maior, né? Então, se a gente aplica essa fórmula aqui, ó, do campo efetivamente sentido pela partícula, é igual ao campo aplicado menos o campo local, vamos pensar assim, ó, o equipamento está aplicando um campo de 10 teslas, né? Então, mas qual que é o campo efetivamente sentido pelo próton aqui e pelo próton aqui? Então, dá para calcular isso, né? Então, vamos calcular o beta, que é o campo efetivo. O campo efetivo aqui é um, o campo efetivo aqui é outro. O campo efetivo, vamos colocar com corzinha, tá? Aqui eu vou colocar de azul e aqui eu vou colocar de roxo, tá? Vamos fazer esse cálculo. Eu vou usar números absolutamente fora da realidade, tá? Qual que é o campo efetivo aqui, né? É o campo aplicado menos o local. O campo local. Então, campo efetivo é igual. O campo aplicado é o que o equipamento aplicou, 10 teslas.
menos o campo local. O que acontece? Como esse próton, os elétrons que estavam aqui, eles estão mais deslocados no sentido de irem na direção do flúor por conta da eletronegatividade do flúor, o campo local aqui, ó, ele é baixo, né? Ele é baixo. Então, baixo quanto? Não sei, eu vou chutar qualquer número aqui, né? Então, como existe uma poluição aqui bem menor de partículas rodopiando em torno desse próton, né? Então, esses elétrons que eram para estar bem próximos do próton não estão, eles estão um pouco mais deslocados para lá. Como eles vão na direção do flúor muito fortemente, o que acontece? O campo local, que é o campo magnético gerado pelas partículas que estão em torno do meu próton, ele é menor. É menor de quanto? Sei lá, vou chutar 2 teslas. Então, o campo, de fato, efetivo é de 8 teslas. Tá? Ó, então, calculei o campo magnético efetivamente sentido por esse próton. Aqui, ó, nesse contexto químico. Então, qual que é o campo efetivamente sentido pelo próton? 8. Olha, eu apliquei 10, mas o campo local é só de 2. 10 menos 2 dá um total de 8. Tá, vamos fazer agora a mesma brincadeira para cá, ó. Qual que é o campo magnético efetivamente sentido por esse próton aqui, ó? Campo magnético efetivo, ou seja, efetivamente sentido é o campo aplicado, que é 10 teslas, né? O campo que o equipamento aplica, que é 10, menos o campo local. Eu vou chutar um valor para esse campo local aqui, ó. Como esse próton está bem longe do flúor, né? Então, esse elétron que era para estar bem deslocado, né? Ele está mais próximo do próton, né? Então, o meu campo local aqui acaba sendo maior do que aqui, porque eu tenho uma poluição maior aqui, ó, nesse contexto químico, neste ambiente químico, certo? Então, eu tenho um maior número de partículas em volta do próton, né, mais próximas do próton, rodopiando e gerando um campo magnético local, certo? Então, se aqui o campo magnético local é 2, aqui, qual que é o campo magnético? Sei lá, vou chutar 3, é maior. É 3, é 4, é 2,5, não importa. O que importa é que é maior, né? Então, vou chutar 3 teslas. Então, o campo magnético efetivamente sentido por esse próton que eu estou analisando é 10 menos 3, que dá 7 teslas. Olha lá, ó, então é diferente o campo magnético sentido por esse próton nesse contexto químico e por esse próton nesse contexto químico. Professor, por que você está falando isso? Por causa do seguinte, né, gente? Quando a gente pensa na equação de Larmor aplicada nesse contexto químico e nesse contexto químico, olha lá, eu vou continuar de azul e roxo, tá? Azul para esse contexto químico e roxo para esse. Olha lá, vamos pro azul aqui, ó. Vamos pro azulzinho. Olha lá. Qual que é a equação de Larmor, gente? Que nós temos. Olha lá. A equação de Larmor é essa daqui, ó. Olha lá. Então, olha só que bacana, gente. Esse próton precessa numa frequência diferente desse próton. Ó, por quê? Olha só, a frequência de precessão é igual a constante giromagnética vezes o campo magnético. Mas qual o campo magnético? O campo magnético efetivamente sentido pela partícula,
né? Então, olha só, quando a gente olha para esse contexto químico, para a frequência de precessão desse próton, olha lá, a frequência de precessão é igual à constante giromagnética. Eu sei que aqui no caso é 42, tá? 42,5, aliás, megahertz por Tesla. Mas vamos usar números bonitinhos para a gente fazer o cálculo, senão a gente não entende, tá? Vamos supor que a constante giromagnética seja 10 megahertz por Tesla, só para facilitar, tá bom? Ou seja, cada 1 Tesla de campo sentido, de campo efetivamente sentido, o meu próton precessa na frequência de 10 megahertz, certo? Então, como é que fica a brincadeira? Qual que é a frequência de precessão desse próton aqui nesse contexto químico? A frequência de precessão é igual à constante, que é 10 MHz por Tesla, vezes o campo efetivamente sentido. Então, o campo efetivo, né, como esse próton está dentro de um contexto, o equipamento aplica 10 teslas, mas existe um campo local de 2, né? Então, o campo efetivamente sentido é de 8 tesla. Então, a frequência de precessão desse próton é de quanto? É 10 vezes 8, que dá 80 megahertz. Olha lá, esse T corta com esse T, né? Então, acabamos de calcular a frequência de precessão do próton lá nesse contexto químico. Muito bem. Vamos mudar de cor agora. Vamos calcular a frequência de precessão desse próton nesse contexto químico. Como é que fica a brincadeira então? Vou usar a equação de Larmor. Ah lá. Então, a frequência de precessão desse próton é igual à constante do próton, né? A constante giromagnética, que é 42,5, mas eu vou usar 10 para facilitar o cálculo e a visualização, vezes o campo efetivamente sentido. A frequência de precessão é igual a 10 MHz por Tesla, vezes o campo efetivamente, o sentido, né? O campo efetivo, aqui, ó, é o campo aplicado, que é 10, menos o campo local. Aqui o campo local ele é diferente, ele é de 3 teslas, porque a região aqui ela é mais poluída de partículas. Então tem um campo magnético local maior, que é de 3. Eu chutei 3, né? Então, o campo efetivamente sentido pela partícula não é mais de 8 tesla, e sim de 7. Olha lá, cortou. Então, a frequência de precessão do próton lá nesse contexto químico é de 10 vezes 7, que dá 70 MHz. Gente, isso aqui, ó, é muito legal de entender, né? Porque o que acontece? Quando eu pego... Olha lá, já vamos começar o princípio do método. Ó, vamos já pensar no equipamento. Quando eu pego uma amostra, coloco dentro de um tubo de ensaio, né? E essa amostra, ela é o fluoreto de etila. Tá bom? Olha lá, o fluoreto de etila. Certo? Ó, ela tá dentro do tubo de ensaio. Então, tá todo mundo aqui, o próton aqui, os prótons estão, quando a gente pensa em várias moléculas, né, o movimento de precessão tá randomizado. Tudo bem? Quando eu aplico um campo magnético de 10 teslas, né, fica todo mundo alinhado com o campo, no sentido do campo ou no sentido contrário, né? E aí, o que acontece, gente? Cada local eu vou ter um próton precessando numa frequência diferente. É isso que a gente acabou de calcular aqui, ó. Então, aqui, ó,
a frequência de precessão, como existe um movimento o próton aqui está mais desblindado, ou seja, as partículas que eram para estar mais próximas do próton estão mais longe, por causa do efeito indutivo, né, por causa da eletronegatividade do flúor, né, o campo local é menor. Se o campo local é menor, o campo efetivamente sentido por cada próton é maior. Né? É isso que a gente acabou de calcular aqui. Tudo bem? Então, olha só que bacana. Os prótons aqui estão precessando numa frequência de quanto? Que a gente acabou de calcular? De 80 MHz aqui. E aqui estão precessando numa frequência de 70 MHz. Ou seja, esse camarada aqui de azulzinho, ó, ele vai absorver uma onda de 80 MHz, então ele vai entrar em ressonância, né? Ele vai absorver, como ele precessa numa frequência de 80, ó, ele precessa numa frequência alta, né? Alta, né? 80 MHz. O outro, o roxinho aqui, precessa numa frequência menor, ó, 70 MHz, certo? Então ele vai absorver uma onda menos energética, né? Então, cada próton em cada contexto químico vai absorver uma onda eletromagnética diferente. Aqui a onda eletromagnética é uma onda, como é de 80 MHz, é uma onda mais energética do que 70 MHz, né? Aqui a frequência é maior do que aqui. Então a onda aqui, ó, ela é menor, a onda absorvida, e a onda aqui de 70 MHz é uma onda maior, ó. Certo? Então essa onda absorvida é uma onda de 80 MHz e essa daqui é uma onda de 70 MHz. Essa onda tem um comprimento de onda menor, uma frequência maior. Ó, ela vibra numa frequência maior do que essa, ó. É meio intuitivo, né? E aí, como cada próton vai absorver uma frequência diferente, porque precessa numa frequência diferente, ó. Então, esse camarada aqui precessa numa frequência de 80. Olha lá, 80, ó, frequência alta. Então, ele vai, né, entrar em sintonia com essa onda de 80 e vai absorver ela. Aí quando ele absorve, ele faz assim, né? Ele vai no sentido contrário do campo. Quando ele relaxa, ele emite essa frequência de novo, essa onda eletromagnética de novo. E aí o olho do equipamento, ele enxerga essa onda que sai. Então, olha só que bacana, cada próton em cada ambiente químico vai emitir uma onda eletromagnética diferente. Porque cada um, apesar de ter uma mesma, né, uma mesma constante giromagnética, né, cada um precessa a 42,5 MHz para cada Tesla de campo aplicado. Né? A gente usou 10 aqui para facilitar a visualização do cálculo, mas é 42,5, certo? Só que o campo efetivamente sentido por cada próton em cada contexto químico, ele é diferente, o campo aplicado, né? O campo aplicado é o mesmo, que é o campo de equipamento, mas o campo efetivamente sentido é diferente. Olha só que legal. Por isso que eu consigo reconhecer o contexto químico a partir dessas diferentes frequências que eles absorvem e, né, no caso, eles emitem depois. Né? Então, tá aqui o próton, precessando a 80. Olha só como é que é bonitinho. Ó, azulzinho aqui, ó, precessando a 80. Olha lá. É difícil, né, de entender, por isso que o tio tá pegando no pé disso aqui, ó. Ó, ele tá precessando a 80, alta frequência, alta, né, entre aspas, né? Então, quando eu bombardeio exatamente com essa frequência, ele entra em sintonia e absorve. Quando ele absorve, né, ó, ele tá precessando assim, ele não tá de forma randômica, ele tá alinhado com o campo, né?
Aí quando ele absorve essa frequência, ele faz assim, ó. Ele continua precessando, só que no sentido contrário ao campo, que é o sentido mais energético. Aí quando ele relaxa e volta, ele emite essa onda de novo. Quando ele emite essa onda, tem um olho lá do outro lado, que é o detector, que enxerga essa onda, tá? Isso acontece também aqui com a onda roxinha, né? Olha lá, a onda roxinha está lá, 70 MHz, uma frequência menor, certo? E aí, quando eu bombardeio esse meu próton com essa onda, ele absorve e passa para outro jeito. Quando ele relaxa e volta, ele emite. E aí, quando ele emite, tem um detector lá do outro lado, né? Um olhinho percebendo essa onda eletromagnética chegando. Gente, tá claro isso? É difícil, né? Estamos comendo pelas beiradas. Vocês não entenderam ainda o equipamento de RMN, tá? Não entenderam. Estou só colocando alguns conceitos de forma aleatória para que você comece a entender daqui a pouco, tá bom? Vou parando por aqui. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.